falou da metáfora utilizada pelo Pai Benedito, um trem chamado Umbanda, ele fazendo menção, né, a todo o movimento umbandista com as suas diversidades. Na segunda mensagem, que é alerta, que é uma mensagem transmitida por psicofonia dupla, que é onde começa o Pai Benedito falando e depois passa para o capa preta. Nós ainda estamos na primeira parte dessa mensagem, alerta. Nós estamos na página 46 hoje. E o Pai Benedito vem falando sobre muitos assuntos. E hoje nós vamos dando completude àquilo que nós comentávamos, né, no encontro passado, onde nós trouxemos aqui um pequeno parágrafo a respeito dessa lição. E aí a gente lembrou aqui, né, que ele nos chamou a atenção dos erros cometidos no nosso processo evolutivo. Lembram disso? Erros são cometidos, advertências são ignoradas e equívocos são repetidos e reafirmados. Dizendo o seguinte, não com essas palavras, gente, eu também não tenho esse cérebro ipsiliter, mas ele quis nos dizer o seguinte, que no processo evolutivo nós sempre vamos ter escolhas. E o nosso grande desafio no processo evolutivo é não ficar repetindo uma roda de samsara. Ou seja, não ficar repetindo os mesmos erros durante as nossas possibilidades reencarnatórias. E ainda dentro desse processo evolutivo, ele vai dizer que existe uma norma predominante, exclusivamente espiritual, onde temos, né, a autoridade divina dentro do arcabouço que a gente está chamando aqui de sagrado. Ele vai falar que Deus dita as normas subjetivas através de suas expressões naturais. E aí ele vai dizer que existe uma onisciência, uma onipotência e uma onipotência. Isso é uma triunidade da divindade. Mas que esse poder se estende através de uma hierarquia. Aí ele vai falar que essa hierarquia começa para nós, seres planetários, através dos orixás, que são os senhores da luz. E por que são os senhores da luz? Porque são eles que detêm o poder do conhecimento de transmissão. Aí ele vai mais longe. Ele diz que todos os convencionalismos humanos que aqui forem feitos, são os pactos, somente as nações, né, fazem muitos pactos, limites geográficos, isso tudo é importante, mas não é suficiente. E que se assim não tivesse essas normas humanas, a gente estaria numa extrema anomia, que é a ausência de normas. Então é necessário as normas humanas, mas mais do que elas, são necessários os princípios espirituais. E aí ele vai para o fundo. Ele diz que é exatamente essa linha mestra que vai nos conduzir a um processo de iluminação daquilo que a gente está buscando como processo evolutivo. E como isso acontece em nós? À medida que a gente vai se conscientizando das nossas realidades espirituais. Quanto mais próximo a gente estiver envolvidos, ou mais jungidos, nós todos, jungidos às determinações específicas da materialidade, mais difícil é o nosso processo de assimilado. E ele vem, a contraponto a isso, dizer o seguinte, que nós precisamos dar valência à nossa vida boa. E a dar valência à nossa vida boa é optar pela realidade espiritual. Que não deixa de acontecer ainda que a gente esteja encarnado. Aí vem aquele velho jargão. Quem já nos acompanha há mais tempo vai se lembrar que a gente vem reafirmando também que nós somos um ser espiritual. A gente está materializado no processo reencarnatório, mas não vamos deixando de ser espírito. Então a valência espiritual, independente da gente estar aqui estagiando num corpo material que é perecível, ela não desvaloriza a nossa realidade espiritual. E nesse processo evolutivo, nós precisamos dar valência a essa verdade. E como que a gente consegue assimilar esse poder de informação? À medida que a gente vai ampliando a nossa capacidade de entendimento de todas as realidades. O que a Umbanda nos ensina? Ela ensina que para se viver uma vida boa é necessário primeiro a gente ser inteligente, escolher Deus como ponto de partida. Nós aqui, a cada vez que nos reencontramos aqui à terça-feira, a gente faz valer aquilo que eu digo que é o poder de vontade, que vai ser o limitador das nossas escolhas e determinante para os nossos sucessos. Não é assim? Se eu escolho o bem, bons resultados. Se eu escolho o mal, maus resultados.
Então esse poder de vontade é a minha força no poder de decisão, ainda que eu esteja encarnado. Aí vocês vão lembrar de uma frase que eu trouxe aqui para o Egiano, né, o Cristo Planetário, que é uma frase bíblica, né, conhecida por muitas outras escolas, onde nós chamamos a atenção no nosso último bate-papo: não acumuleis tesouro no céu, na terra, mas acumuleis tesouro no céu, onde nem as pragas e os ferrugem já consomem. O que nós fizemos com essa frase do Cristo, trazendo para esse nosso contexto de discussão? Dizer da importância da valência espiritual. Então, tudo aquilo que for perecível, para nós, e aí eu vou encerrar nisso que eu vou agora concluir, é um parágrafo pequeno da página 46. Quem quiser acompanhar lá depois, está o primeiro parágrafo, página 46, da segunda lição. Tudo que for perecível para nós tem um caráter quase que imediatista. E nós, já repararam que nós somos imediatistas? Tudo a gente quer resolver para ontem, não serve para hoje nem para amanhã. Tudo tem que ser para ontem. Porque nós vivemos uma correria. E tem a ver com o mundo capitalista, tem a ver com a nossa realidade existencial. Então a nossa consciência está em tanto débito que a gente quer resolver tudo de uma vez. E isso faz com que a gente se mova apressadamente. E esse mover apressadamente é conquistar de forma imediata tudo que a gente almeja, que é desejo. E aí eu vou trazer aqui para vocês um ensinamento que eu aprendi com o mentor dessa casa. E compartilho aqui com vocês. Aliás, é uma linguagem que ele começou a utilizar tem talvez 2 anos, eu não me lembro disso em anos anteriores. Mas tem 2 anos que ele está reafirmando isso. Existe uma diferença fundamental que nós precisamos entender. Guardem bem essa lição. Ele ensina o seguinte: tudo que eu tenho como referência fora e busco para satisfazer dentro é desejo. Vou repetir de novo. Tudo que a minha referência seja fora e eu quero satisfazer dentro é desejo. É princípio. O ponto de referência é externo a nós. Percebe? Não está dentro. Minha referência é fora, mas eu quero preencher. E aí ele vai dizer, e vai inverter esse ponto. Ele vai falar assim: não troca o desejo pelo afeto. O afeto você tem a referência dentro para oferecer para quem está fora. Vou repetir de novo, para ficar bem fixado por vocês. Desejo, a referência é fora, e eu quero satisfazer dentro. Então, está fora de nós. Afeto, eu tenho a referência dentro e quero oferecer para quem está fora. Agora vamos trazer isso para a nossa realidade num processo evolutivo. Nós temos um corpo que é externo. E temos as realidades espirituais que é interna. Se tudo que eu busco para satisfazer os meus desejos materiais é confundido com atributos espirituais, não estou equivocado. É perecível e é imediatista. Mas se eu fortaleço a minha convicção de afeto, que é interno, faz parte da minha, é intrínseco a mim ou a nós que somos espíritos, e eu começo a compartilhar isso com quem está fora, eu estou oferecendo o melhor que eu tenho. A minha prova. Vira a diferença? E o que o caboclo vai falar para nós, o mentor dessa casa? Ele vai dizer o seguinte: se eu estou num processo evolutivo, consciente dessa minha caminhada, e eu valorizo o meu afeto, eu me relaciono com o sagrado. Se eu demasiadamente me relaciono apenas com as coisas externas, eu me distancio da minha centelha. Difícil isso? Não é difícil. Basta a gente exercer. E o que é o poder da fé? O poder da fé é você acreditar nessa sua capacidade interna para transformar o externo. E aí a última dica. E eu fecho aqui para reflexão nossa durante a semana. Se nós somos espíritos, utilizando-nos de um corpo material, nessa condição humana evolutiva, e o processo da evolução é a minha conscientização, fica claro para nós. Os atributos espirituais são muito mais importantes, ou são mais importantes, do que os meus desejos de satisfação.
Agora, para não dizer que o Maristã é sisudo e enjoado e chato, e fala que é contra a matéria. Eu não sou contra as conquistas materiais de nenhum. Se você quiser ter um carro, você pode ter. Se você quiser ter a melhor roupa, o melhor vestido, a melhor pintura, o melhor branco, o melhor joia, tudo isso é possível. O que vocês não podem fazer essa barganha entendendo que isso é mais importante do que o resto. Eu não sou contra a riqueza, mas eu queria que vocês entendessem que a riqueza não é suficientemente capaz de impulsionar a evolução. Foi claro? Tão simples assim. Né?